Olá, meus amigos. Que Deus esteja com você e sua família, aonde quer que você esteja. Veja, amigo, o tema que queremos compartilhar com você é a criação de nosso Deus. Veja que toda a criação de nosso Deus, Deus o chamou de boa. Ou seja, toda a criação, uma criação beneficia a outra. Por isso, Deus o chamou de boa, para que existam. Então, amigo, Deus criou os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e embaixo da terra, e tudo que embaixo da terra existe. Mas, amigos, no meio desta criação toda, Deus criou alguns seres viventes para guardiões e protetores. E estes seres viventes são os querubins. Como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Veja, em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, que diz: E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e ao redor do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Veja que esses seres viventes são os querubins. Veja agora, amigo, para provar para você, veja o que está escrito em Ezequiel, capítulo 10, versículo 20. Veja o que diz: Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Então, amigo, você viu que o diabo também era um querubim, criado por Deus, como está escrito nas Escrituras. Veja em Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Veja que as Escrituras dizem: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras andavas, ou seja, no brilho das pedras. Agora veja no versículo 15 o que as Escrituras dizem: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, amigo, isso é para você ver que o ser celestial, o ser de nosso mundo, qualquer ser celeste ou terrestre, temos liberdade, ou seja, livre-arbítrio, pois o reino de Deus é um só. E o diabo escolheu isso para ele, o reino do inferno. Você veja que o livre-arbítrio vem desde a antiguidade, ou seja, desde a criação de todas as coisas. Então, amigo, muita gente pergunta uns aos outros, ou debatem em redes de comunicação, ou seja, em redes sociais, e seus ensinamentos é totalmente errado. No final dos seus debates, concordam um com o outro e se abraçam, e tudo sai bem. Mas, amigo, veja, a pergunta que as pessoas fazem uns aos outros: se Deus sabe todas as coisas, e todas as coisas saem de Deus, então por que ele criou o diabo?
Essa é a pergunta que o povo mais faz quando começam a conhecer a palavra de Deus. Vejam, amigo, que o diabo, o nosso Deus fez ele perfeito, como toda a criação. Deus fez e chamou de bom toda a criação, incluindo o diabo. Mas ele escolheu ser um rei, ou seja, ser igual a Deus, por causa da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio. E Deus simplesmente concordou, ou permitiu o seu querer. E por causa da sua iniquidade, e o transformou rei do inferno. Tanto é que o diabo trouxe com ele 30% dos anjos do céu. Ou seja, foram convencidos. Mas, amigo, todas as coisas saem de Deus, como está escrito, incluindo o mal. Como está escrito nas Escrituras, veja o que Deus diz. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Veja a verdade declarada por nosso Deus. Vejam agora quem eu sou. Eu somente, diz Deus, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E não há ninguém, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, já vimos que todas as coisas saem de Deus, inclusive o mal. E para provar para vocês, veja nas Escrituras em Isaías, capítulo 45, versículo 6. Veja o que diz. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor Deus, e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Veja bem, eu crio o mal, diz Deus. Eu sou o Senhor Deus, que faço todas essas coisas. Então, amigo, o mal sai de Deus. E o diabo só tem o trabalho de espalhar com os seus comandados. Mas isso só acontece com a permissão de Deus. Isso é muito claro. Ou seja, verdadeiro. Por isso ele é chamado de maligno. Veja que ele é diabo, maligno, Satanás e vários nomes. Todo mal que é causado em nosso mundo, todos passam pelas mãos do diabo. Lembrando sempre que é com a permissão de nosso Deus. Mas, amigo, voltando à pergunta que o povo faz uns aos outros, e os ensinamentos que é ensinado nessas igrejas falsas, é totalmente errado. Então, amigo, quando Deus fez toda a criação, ou Ele estava fazendo, veja, amigo, que Ele fez tudo perfeito e tudo bom. Nunca pensou no mal, pois Ele é Deus. Mesmo o mal estando nele, fez todas as coisas perfeitas e boas. Tanto é que até o diabo ele fez perfeito. Isto é, para você ver como ele fez tudo e não
pensa e nunca pensou no mal. Então, por causa da iniquidade do diabo, Deus simplesmente ouviu o seu querer e sua arrogância e o transformou em rei do inferno, como está escrito nas Escrituras. Isaías capítulo 14, versículo 13. Veja o que diz. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte. Então, veja, amigo, que nosso Deus é tão bom, mas tão bondoso, que não pensa no mal. Só veio pensar no mal e descobrir a iniquidade e a arrogância dentro do coração do diabo, como está escrito. Veja o que diz no versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja o que Deus diz no versículo 15. E contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você viu? E confira, amigo, em sua Bíblia. Então, amigo, ficamos por aqui. Entregamos estas palavras em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém.